A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Este canal não tem vínculo com os canais oficiais da Congregação Cristã no Brasil. Para assistir aos cultos online, acesse os canais oficiais da CCB. Deus abençoe sua vida. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Nos dias da minha mocidade, tempo certo, eu preparo uma das suas filhas para ser minha esposa e abençoo o nosso lar com um casal de filhos também, que é a alegria da nossa casa. Minha filha Rebeca, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Com 13 anos, chamou ela para essa graça maravilhosa. Meu menino Jefité, com 7 anos de idade, nós estávamos na nossa cidade numa busca aos dons de Deus. E quando acabou que eu virei aqui do púlpito para descer, ele estava me esperando, chorando muito. Vi que a virtude do Espírito Santo de Deus manifestava nele. Abracei ele e chorou muito com a presença de Deus. E quando nós saímos dali, nós entramos dentro do carro, fomos embora, chegamos em casa. Na hora de dormir, ele disse: pai, mãe, eu quero orar com vocês dois. Ele falou: pai, eu vou abrir a oração e o senhor ora, tá bom? Eu falei: tudo bem. Ele abriu a oração, ajoelhamos, Deus deu a graça de orar. Quando nós levantamos, ele disse assim: o senhor tem alguma coisa? Eu falei: eu não, filha. Olhou para a mãe dele e falou: a senhora tem alguma coisa? Eu falei: eu também não. Ele falou: eu tenho. Deus falou para mim que eu não vou fazer 8 anos. Ele vai me batizar com a promessa do Espírito Santo e vai me chamar nessa graça maravilhosa. Isso foi dia 29 de dezembro de 2017, 18. Eu glorifico a Deus que, bendito o Senhor, dia 15 de janeiro eu tinha um batismo na Central de Várzea Paulista. E do dia 14 para o dia 15, na madrugada, eu estava orando ao Senhor. Quando eu levantei, eu tomei um impacto, aquele menino estava acordado, ajoelhado e orando também. E eu fiquei esperando ele terminar de orar. Quando ele terminou, ele levantou. Ele falou: pai, sabia que Deus falou para mim agora, orando aqui? Eu falei: não, que nesse batismo que o Senhor vai atender hoje, o Senhor tem um propósito comigo. Não falei para ele nada, deitamos, repousamos, amanheceu o dia. Ele se trocou, vestiu seu terno, a gravata e fomos para o batismo. Ficou sentado bem no fundo. Irmãos, eu agradeço a Deus, para resumir, que naquele batismo o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. E o Senhor me deu a graça de batizar o meu filho também. E dentro da nossa casa nós temos provado dessa misericórdia. De maneira que nós se surpreendemos no momento que o Senhor visita a nossa casa, visita eles. Outro dia nós estávamos orando entre família e de repente ele estava do meu lado, irmão, e ele estava de bermuda, camisa normal, criança. E o Senhor falou para mim: fala para o seu filho orar. E eu abaixei a minha cabeça, fui na ouvida dele e falei assim: filho, o Senhor mandou falar para você orar. E ele começou a manifestar a promessa do Espírito Santo. De repente o Senhor deu oração para ele dentro da casa dos meus pais. E foi uma glória muito grande. E quando nós levantamos, ele não parava de manifestar. E o Senhor falou para mim: pega o teu filho, a tua casa, vai embora. Que dentro da tua casa eu tenho uma surpresa nessa noite. Chamei minha esposa, chamei minha filha, peguei o menino, entramos dentro do carro. E ele manifestando a promessa continuamente, ele falou: corre, pai. Corre que chega em casa, nós vamos dobrar o joelho. E os anjos de Deus vão descer junto da nossa casa. Glória ao nome do Senhor. E quando nós ali chegamos, nos ajoelhamos, a glória de Deus se fez presente. Eu acredito que nós ficamos em base de 2 a 3 horas ajoelhados. Eu nunca vi o que eu vi naquela noite junto à minha família. E eu agradeço a Deus que por esses sinais nós temos visto muita misericórdia de Deus. E é difícil eu contar isso aqui, mas eu senti de contar e compartilhar com essa irmandade. Teve algum momento que nós estávamos em casa e nós não devemos ter vergonha daquilo que o Senhor ele faz, para o nome dele ser glorificado. Temos uma natureza humana, estamos sujeitos às fraquezas e à fragilidade dessa vida. E outro dia nós estávamos em casa e a minha filha fez alguma coisa que eu fiquei triste. E eu, como pai, eu fui pegar o chinelo para repreender ela. E quando eu peguei o chinelo, eu não sabia, porque só estava eu e ela conversando dentro de um cômodo sozinho. Quando eu peguei o chinelo, aquele menino gritou na escada: pai, não faça assim. Eu parei, ele falou: presta atenção no que o Espírito Santo vai te ensinar agora.
Ele desceu, foi diante da minha filha, ele deu um abraço dela no nome do Senhor Jesus. E por detrás das costas dele, ele subiu com a mãozinha na cabeça dela e disse assim: espírito de tribulação que quer atrapalhar a comunhão da nossa casa, vai para a profundeza do abismo agora. Ele começou a manifestar, ele fez como que ele estava pegando alguma coisa na mão dele, embrulhando. Ele veio, abriu a porta da sala e disse assim: espírito de tribulação, vai para o abismo agora. Fez como que jogou, bateu a mãozinha, voltou: minha irmã, me dá um abraço no nome do Senhor Jesus agora. Quando ele abraçou ela, o Senhor tomou os dois em língua na mesma hora. Eu fiquei perplexo olhando quando ele terminou, que dois por um momento assim se aquietou um pouco. Ele olhou para mim, o Senhor tomou ele pelo Espírito Santo e disse: não deixe o inimigo tirar a vitalidade e uma virtude do amor por você aconselhar o povo. Não é com a força do braço, é com a manifestação dessa glória que o Senhor está vendo aqui. Agradeço a Deus que naquele dia eu aprendi mais alguma coisa com essa criança e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto de compartilhar uma obra com os irmãos, que é uma obra que nós, devido a maneira que o Senhor fala, nós temos que tomar cuidado onde contamos o lugar, que foi dentro de um presídio atendendo um batismo. Mas eu vou contar um pouco resumido de uma maneira que a Irmandade venha entender que foi uma obra assim, de uma maneira espantosa para nós. Deus preparou de nós estarmos atendendo um presídio, um batismo na P1 de Hortolândia, numa penitenciária, a Taliba Nogueira. E quando nós chegamos ali, é um salão muito grande, cabe mais de 600 detentos. E eles chamam até ali de Mini Braz. Muito grande aquele salão. E começamos aquele batismo, estava muito cheio. E o Senhor tinha chamado 10 almas já. E o Senhor disse assim: só falta uma alma para encerrar esse batismo. E começou a chegar umas pessoas de uma denominação que após o batismo eles iam fazer o culto deles também. E o Senhor disse assim: para esse batismo encerrar, o Senhor vai chamar a última alma agora. Tem alguém que está aqui, você fez um desafio com a voz de Deus. E se falou que se essa obra é guiada e movida pelo Espírito Santo, que esse é o caminho que faz o homem chegar diante de Deus e ter as moradas eternas, tem que falar quanto tempo você tem ligado a um grupo, a Irmandade já entende. Para você saber que é o Senhor que te chama, você tem 15 anos que você frequenta esse grupo. Mas hoje é o teu dia, é o dia aceitável. De repente levantou um homem e saiu correndo pro fundo. Chegou lá no fundo, alguém parou, ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: não é, esse Deus ele é fiel e verdadeiro. Fui eu que pedi esse sinal. Mas antes de eu me batizar, eu preciso acertar alguma coisa. Me deixa embora, que se eu ficar aqui, eu vou me batizar. E o irmão liberou ele, ele saiu e foi embora. Ficou um silêncio. E de repente o Senhor disse assim: o Senhor nunca lançou uma rede para ela voltar vazia. Mas vem vindo um peixe grande lá de trás para frente agora. Porque você está aí, o Senhor está te chamando. Mas você é preso com uma legião de espírito. E você é o homem mais temido desse raio dentro da Taliba Nogueira. Todos temem e tremem diante da sua presença. Mas você falou: se realmente é o Senhor que está me chamando, se realmente é o Senhor que tem uma obra de salvação comigo, eu quero que Deus me chama pelo meu vulgo apelido. Então você não resiste à voz de Deus agora. Dedo mole, levante e vem depressa. Levantou, bendito Senhor, um homem muito grande. E ele veio chorando. Quando ele começou a vir pelo corredor chorando, eu assustei que aquelas pessoas das outras denominações levantaram e começaram a gritar: milagre, Jesus Cristo está entre nós. Eu não acredito que o dedo mole vai se batizar. Glória ao nome do Senhor. De repente ele entrou e se trocou. Quando ele subiu, que ele foi entrar nas águas para Deus dar graça de fazer o batismo dele, que ele pegou na minha mão, o Senhor batizou o dedo mole com a promessa do Espírito Santo. Chamou ele na graça, libertou ele desse mundo, colocou ele em liberdade, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto na comunhão por aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem alguém que está aqui, você veio buscar um sinal nessa tarde. Se esse é o caminho, o Senhor já está quebrantando alguma legião de espírito. Aqui é o teu lugar, aqui é a tua morada, e daqui você vai saltar para a vida eterna em glória no céu. É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. Numa noite em que parecia tudo ter acabado. Numa quarta-feira, ainda na Bahia, que não deu para atender o culto, vindo uma fazenda de uma visita, e passei uma grande guerra. Cheguei em casa e disse: avisa o cooperador de jovem que ele atende o culto hoje. Eu vou me trancar dentro do quarto. Vou me trancar dentro do quarto e não saio enquanto não tiver uma resposta. Glória ao Senhor. E que Deus fala
da minha boca, porque alguém tinha rido, zombado, e passei uma grande guerra. Me tranquei dentro do quarto, a tristeza me tomou e invadiu meu coração. Isso era 7h20, ajoelhei na beira da cama, eu sozinho em casa. Tranquei o quarto para que ninguém entrasse. E pensei na minha mãe, que estava a 2.000 quilômetros de casa. Falei, se eu saudasse minha mãe, talvez essa angústia ia embora. Não. Lembrei do meu pai, também não. Lembrei dos amigos, que são tantos na terra. Também não. Mas lembrei de um ancião em um outro país, vizinho do Brasil. Lembrei de um ancião que eu vi uma vez só, lá do Paraguai. Mas da minha casa até a casa dele, 4.000 quilômetros. Não tinha o seu telefone. Mas de joelho, falei para Deus, se eu, pelo menos, saudasse esse irmão, ou ele me saudasse, eu me sentia liberto. Parece que a libertação da minha alma estava na boca daquele homem. 7h25, 4.000 quilômetros de casa até a sua cidade. Deitei na cama e passei por um sono 7h25. Quando eu dormi, tive uma visão. Eu entrava dentro de uma igreja de madeira. Era a igreja que aquele ancião atendia. 3 degraus, subia no átrio, uma igreja de madeira, comprida, e ia andando sobre o corredor. E quando olhava no relógio, na revelação era 7h30. E eu ainda triste, mas falava para ele, anjo da igreja, aprovado, e só a sua saudação, inspirada por Deus, será a minha libertação. Pois ele levantou, me abraçou e disse então a paz de Deus. E na hora, senti liberto. Mas era só uma revelação. Ele dizia na revelação, no sonho, atende o culto, irmão. Disse não, atenda. E Deus me deu a graça de atender o culto. Levantei. Me lembro bem que naquela noite contei 3 obras bonitas que Deus fez na cidade de Itanagra. Obras maravilhosas. E acabou o culto 9h. Quando eu desci no púlpito, saudando os irmãos, porque eu já me sentia liberto. Mas era só uma revelação. Uma moça veio e disse, irmão Valdir, a paz de Deus. Meu nome é Suzana. Tá vendo aquele moço que está tocando aquele instrumento? O nome dele é Pedro. Nós vamos nos casar. Sou a moça mais pobre dessa cidade. E ele o moço mais pobre. E muitos disseram aqui que o nosso casamento não é confirmação de Deus. Mas hoje eu orei. Não tenho nada para o casamento. Mas eu orei hoje e disse, Senhor, irmão Valdir, eu não a conheço. Mas ouvi alguém contar uma obra que tu fez na vida dele. Ele mora a mais de 4.000 quilômetros daqui. Mas se ele congregar hoje com nós, hoje, nesse lugar tão difícil, eu sei que tu está no meu casamento e eu vou casar. E tu vai aparecer, nem que for na última hora. Irmão Valdir, agora eu sei que Deus está no meu casamento. Levanta a guerra que levantar, a luta que levantar. Mas eu não vou desistir. Mas só era uma revelação. Veio o moço, me saudou e ela disse, eu sou Pedro, meu noivo. Irmão Valdir, você vem do nosso casamento? Disse, se Deus preparar, eu venho. Isso era no mês de agosto. Vamos nos casar em dezembro. Não esqueça, no dia 3 de dezembro, vamos nos casar. E prometi a ela, pelo sinal de Deus, que eu viria no seu casamento. E acordei e vim saindo de dentro da igreja. Quando eu vim saindo, que eu olhei no relógio, era 9h15, que eu saí para fora da igreja, a 4.000 quilômetros da minha casa. Eu acordei na minha casa e disse, é uma pena que só foi uma revelação, só um sonho. Mas já me sentia liberto daquela prova. Na revelação, a paz de Deus, aquele ancião, me libertou.
Passou o ano inteiro, passou dezembro. Em fevereiro do ano seguinte, eu vim para São Paulo. Eu congreguei numa igreja em São Paulo, na capital. Deus me deu a graça de atender o culto aquela noite. E Deus muito abençoou. E após o culto veio uma irmã e disse: irmão Valdir, a paz de Deus. Ela estava muito ansiosa. Falei: amém. Ela disse: irmão, lembra de mim? Falei: não lembro da irmã. Eu sou aquela moça que o irmão congregou com nós lá no Paraguai. Naquele dia, eu sou a Susana. Eu falei: não, irmã. A irmã está enganada, pois eu nunca estive no Paraguai. Eu nunca fui no Paraguai. Irmão, não lembro, eu sou a Susana, a moça que pediu um sinal para Deus, que se o irmão viesse congregar com nós aquele dia, o meu casamento era confirmado por Deus. O irmão congregou, atendeu o culto. Eu sei ainda, está guardado as 3 obras que o irmão contou de Itanagra. Casei. O Pedro é o meu esposo, não lembra, irmão? O irmão prometeu em vir no nosso casamento. Irmão, eu queria perguntar para o irmão uma coisa. Acabou o culto, o irmão desceu do átrio da igreja. O porteiro viu o irmão descendo. Quando o irmão saiu na frente da igreja, ninguém viu mais o irmão. Cidade pequena, procuramos o irmão pela cidade inteira. Até 5 horas da manhã, não achamos o irmão em lugar nenhum. Para onde o irmão foi? Com quem o irmão estava? Ainda que não deu para o irmão vir no nosso casamento, mas é uma curiosidade. E nós não vimos mais o irmão. Falei para a irmã: ô irmã Susana, eu nunca fui no Paraguai, mas se eu contar para a irmã não vai entender que a 4.000 quilômetros de casa, eu saí 9h15 da igreja aquele dia. E 9h15 eu já estava na minha casa, levantando da minha cama, levantando de uma revelação que foi a minha libertação. Abracei o seu esposo, pois então o Senhor me levou em revelação para que servisse de sinal para um casal, para que não fosse desmanchado aquilo que Deus haveria de unir, e para que o Senhor também pudesse libertar a minha alma. Por isso, vai finalizando essa santa gravação e guarda dentro da tua alma o Senhor, que foi Deus ontem, que foi o Deus de hoje, será o Deus eternamente. Ele não mudou e jamais mudará. Estamos contentes e felizes. A cidade de Indaiatuba, junto com as santas de Deus, que aqui está reunida, e os santos de Deus, homens e mulheres. Bendito é o Senhor, que na mesma virtude, na mesma comunhão, estiveram junto com nós. Palavras que não foram premeditadas e nem passou na mente e nem desceu no coração, mas palavras e maravilhas que veio do reino da glória de Deus Pai. Bendito o Senhor. Por isso espero que a tua guerra, seja do tamanho que for, a tua luta, a tua enfermidade, é em cima de uma cama, na cadeira de roda, é nem enxergando mais, mas ouvindo a voz deste homem provado, mas que esta gravação, bendito é o Senhor, que estas palavras possa dar ânimo à tua alma. Bendito é o Senhor, que todos aqueles que perderam Deus, que voltaram para trás, que desanimaram, que não persistiram, bendito é o Senhor, venderam, aleluia, a glória de Deus pela vaidade, pela mentira, pelo engano, pela concupiscência, pela maledicência, pelo tóxico, pela droga, salaia. Bendito é o Senhor. Ama que soja Jesus. Fica somente numa página não virada, mas numa página rasgada, jogado no lixo da condenação. Mas você se arrastando
Não aguento mais. Moça, moço, irmão, irmã, já velho, cansado, no teu ministério, atendendo a obra, sofrido, provado, na frente da mocidade, na frente da Irmandade, tendo em si uma grande responsabilidade. Te dará força, criará caminho no seu próprio caminho. Glória ao Senhor. Deus recompense aqueles que tiveram um ombro amigo, que jamais esqueceremos. O Fernando, cooperador de jovem do bairro do Cedro, a sua esposa e as suas filhas, o irmão Leandro, a sua esposa, que está lá no Paraná, tão longe, que Deus possa compensar. Glória ao Senhor. E terminando, bendito seja o Senhor. Fica, bendito seja Deus, registrado tudo aquilo que Deus fez. De tantos milagres, de tantas obras que o Senhor fez. Quanta investida de Satanás tentou nos matar, no derrame, no infarto. Bendito é o Senhor. Uma bala na cabeça. Quantas vezes o diabo tentou nos matar. Bendito é o Senhor. No remédio. Aleluia. Para um homem deprimido. E dentro de nós nascia uma raiz maligna que dizia: não compensa mais. Volta para trás. Mas a mão do céu nos abraçou e nos encheu de uma força sobrenatural. Uma força que a terra não conhece. Glória ao Senhor. Deus que abençoe a Irmandade de Indaiatuba, que nos recebeu com tanto amor. O ministério e toda a região. Deus que abençoe a Irmandade de Paraibuna, a Irmandade do bairro do Cedro. Deus que abençoe a Irmandade de São José dos Campos. E esta gravação, que vai para um homem sofrido, uma república tão pequena, lá da África, São Tomé e Príncipe. Espero, irmãos, que quando vocês ouvirem esta gravação, possa Deus vos encher de alegria. Glória ao nome do Senhor. Por isso, foi o que Deus deu. Nossa alma está cheia, nosso espírito está jubilando na presença de Deus. E sabemos que não há outro Deus além de ti, Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o Senhor. Eu te clamo. Escuta-me. Inclina os teus ouvidos a minha voz quando te clamar. Que suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Olha, Senhor, uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclinas o meu coração para o mal, nem para se ocultar as coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não como das suas delícias. Glória a Deus. Deus que abençoe todos os irmãos, quer de perto, quer de longe, a Irmandade de Italagra, aonde passamos 7 anos, e nossos olhos contemplou mais muito milagre, muita obra. Vimos o paralítico andar, vimos o prefeito se converter, vimos o macumbeiro se chegar a Deus, vimos os valentes, aleluia, que lutava a espada, ser valente na graça. Vimos homens que brigavam pelas suas terras, brigar pelo dom de Deus.
Deus que abençoe os irmãos de Tanagra, do Treme, na Vila São José do Avena, que tão longe de São Paulo, mas que a mesma virtude que saque possa passar por aí agora. Glória ao Senhor. Terminando, cheio de virtude na alma e de alegria. Bendito é o Senhor, sabendo que compensa servir a Deus. Não troca o teu Deus por nada desta vida. Ele foi, será o teu amigo e o teu ajudador. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus.